Você já se sentiu pequeno diante da imensidão do céu noturno? Já olhou para uma galáxia distante e pensou: como tudo isso começou? E mais importante, qual é o meu lugar em um universo tão vasto? Permita-me te guiar por uma jornada que não é apenas sobre o passado, mas sobre o seu presente e futuro. Esta não é só uma história, é a sua história, revelada no grande design do universo. Prepare-se, porque aqui, no Caminhando com Propósito, vamos desvendar não apenas o início de tudo, mas a motivação por trás da sua própria existência, a vontade antes do vazio, o impulso criador. Imagine o indizível. Não havia luz, nem sombra. Não havia tempo para medir, nem espaço para preencher. Somente o silêncio absoluto, a quietude de uma eternidade pré-existente. Nesse não lugar, habitava uma mente, uma vontade, uma fonte de tudo o que viria a ser. A Bíblia começa com a declaração mais poderosa e simples já proferida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase não é apenas um registro, é a assinatura do maior designer. Antes de qualquer explosão cósmica, de qualquer aglomerado de matéria, havia uma intenção. Mas a terra, o texto diz que ela estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Pense nisso. O potencial máximo reside no vazio. Uma tela em branco não é ausência, mas a promessa de uma obra-prima. Um campo intocado não é improdutivo, mas o leito de uma colheita abundante. É aqui que o Espírito de Deus, a força vivificadora, pairava sobre as águas. Não era um pairar de incerteza, mas de expectativa, de prontidão para infundir vida e ordem na desordem primordial. Que lição poderosa para nós! Muitas vezes, nossos abismos e vazios interiores são precisamente os lugares onde o poder criador de Deus está prestes a operar com mais intensidade. Se sua vida hoje parece sem forma, saiba que o artista divino está prestes a começar sua obra-prima em boca. A voz que moldou o universo, seu poder de manifestação, e então, o universo foi aceso por uma palavra. E disse Deus: haja luz. O que a ciência moderna, com seus telescópios e aceleradores de partículas, tenta decifrar em bilhões de anos, a Bíblia revela em um instante. Tudo começou com uma vibração, uma frequência, uma voz. Deus não usou as mãos para moldar galáxias no primeiro momento. Ele usou o som. A luz irrompeu do nada, rasgando a escuridão, estabelecendo o ritmo do cosmos. A mesma voz que deu origem às estrelas é a voz que fala ao seu coração. Se uma palavra divina pôde criar o universo, imagine o que essa mesma palavra pode fazer na sua vida. Essa é a essência do design divino. A ordem surge da palavra. Cada haja divino foi um comando criativo, que estabeleceu as leis da física, as constantes do universo, o balé cósmico das galáxias. Não há acaso em um cosmos governado por uma palavra tão poderosa. Tudo tem um propósito, uma função, um lugar. E se o universo obedece a essa voz, o que está impedindo você de alinhar a sua vida a ela? Pense na força que essa voz tem para transformar o seu caos pessoal em luz, arquitetura da vida, a perfeição nos detalhes. Nos dias subsequentes da criação, o arquiteto divino demonstrou sua maestria em detalhes. Ele separou as águas das águas, formando o firmamento. Ele reuniu as águas debaixo do céu, para que a porção seca aparecesse, e a chamou de terra. E então, a vida vegetal irrompeu. Ervas que produzem sementes, árvores que dão frutos. A engenharia por trás de cada processo natural é espantosa. Pense no ciclo da água, que purifica e nutre a vida. Pense na fotossíntese, um processo que transforma a luz solar em energia para sustentar ecossistemas inteiros. O Sol, a Lua e as estrelas foram posicionados com precisão matemática, não apenas para iluminar, mas para sinais, para estações, para dias e anos. Não é apenas funcionalidade, é beleza, é ritual, é tempo. Cada batida de coração, cada folha que brota, cada pôr do sol glorioso é um testemunho de um designer que ama a perfeição
e a beleza. Esse design meticuloso nos lembra que somos parte de um sistema interconectado, onde cada elemento tem sua função vital. Assim como cada átomo em uma estrela contribui para o seu brilho, cada fibra do seu ser tem um papel fundamental no grande plano. Você não é um erro. Você é uma peça única, insubstituível, na magnífica tapeçaria da existência. Seu design é intrincado. Sua função é essencial. O apogeu do projeto, a imagem e semelhança divina depois de orquestrar galáxias e plantar florestas, Deus fez algo incomparável. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não apenas falou, ele se inclinou. O Criador do vasto universo sujou as mãos com o pó da terra, moldando a forma humana com carinho e precisão. Então, em um ato de intimidade profunda, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Não foi apenas um sopro de ar, mas um sopro de sua própria essência, sua própria vitalidade. Você carrega a Imago Dei, a imagem de Deus. Isso significa que você não é apenas uma criatura. Você é um reflexo. Você tem a capacidade de amar, de criar, de inovar, de discernir, de ter propósito e o mais extraordinário de tudo, de se relacionar com o seu Criador. Nenhuma outra parte da criação recebeu tal honra. Este é o seu valor intrínseco, é a sua motivação mais profunda. Se o Criador do Universo investiu tanto de si mesmo em você, como você pode duvidar do seu próprio valor ou do seu potencial? Muitas vezes, a vida nos derruba, a sociedade nos diminui e nos esquecemos dessa verdade fundamental. Mas quero que você grave isso em seu coração. O seu valor não é determinado pelas suas conquistas, pelas suas falhas, pelo seu status social ou pela opinião alheia. Seu valor foi estabelecido no momento da sua criação, quando o próprio Deus viu em você a capacidade de refletir sua glória. Essa é a fonte da sua autoestima, da sua dignidade, da sua capacidade de superar. O descanso da perfeição. A afirmação do muito bom. Não sei. Timóteo, a Deus descansou. Este não foi um descanso de exaustão, pois o Criador do Universo não se fadiga. Foi um descanso de contemplação e satisfação. Ele olhou para tudo o que havia feito e proclamou, e eis que era muito bom. A perfeição estava completa. A harmonia era total. O homem e a mulher, criados à sua imagem, estavam em comunhão perfeita com o Criador, e um com o outro, em um jardim de delícias. Este descanso nos ensina que a perfeição e a plenitude são possíveis. Mesmo diante dos desafios e imperfeições do mundo de hoje, a visão original de Deus era de totalidade e beleza, e essa visão não se perdeu. É para essa plenitude que Ele nos convida a cada dia. O muito bom de Deus sobre a criação é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos aparente, há um plano maior de beleza e propósito se desdobrando. Ele nunca desistiu do seu muito bom para sua vida. Conclusão. Despertando seu propósito divino. A Era das Origens em Gênesis não é apenas uma história antiga. É o manual do seu design. É a prova irrefutável de que você não é um acidente, mas uma intenção. Cada fibra do seu ser foi tecida com propósito. Se o universo é um testemunho da grandeza de Deus, você é a sua obra, prima mais íntima e amada. Qual é a implicação disso para sua vida hoje? Significa que você tem um potencial ilimitado, pois carrega a imagem do infinito. Significa que, mesmo em seus dias mais sombrios, a luz da criação pode te lembrar que você é amado e valioso. Significa que é assim como o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Ele está pronto para pairar sobre seus desafios e trazer ordem, beleza e vida. Agora, quero ouvir de você, que está caminhando com propósito. Diante da grandiosidade da criação, o que mais te inspira a viver uma vida com maior propósito? Se você pudesse perguntar algo ao Criador sobre o dia em que Ele soprou a vida em você, o que perguntaria? Compartilhe suas reflexões. Vamos construir uma comunidade que se inspira na fonte
de toda a vida. Se este texto tocou seu coração, compartilhou com alguém que precisa ser lembrado do seu valor e do seu lugar no design perfeito da existência. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar no momento em que a perfeição foi desafiada. A queda, como um design tão perfeito, pôde ser alterado. E qual a nossa esperança? Não perca o próximo episódio aqui no Caminhando com Propósito.